Amém? Vamos ficar de pé, abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. Vamos ler. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus, que Tu, Senhor, nosso general, nosso comandante, nos oriente nessa batalha espiritual, segundo aquilo que diz a Escritura. A nossa orientação vem do Senhor, a nossa orientação vem da Tua palavra. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu, Senhor, nessa noite, nessa manhã, nos oriente, nos conduza, segundo aquilo que está revelado aqui nesse texto de Efésios. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, nós estamos nos aproximando, podem sentar, estamos nos aproximando do nosso encerramento do estudo do livro de Efésios. E nós então chegamos àquele que é o texto mais conhecido de Efésios. A partir do versículo 10, nós temos a conclusão da epístola. E Paulo, então, depois de ter dito tudo aquilo que nós estudamos até esse momento, ele então vai começar a falar de um tema que é muito relevante, importante e muito atual, que é o tema sobre batalha espiritual. Lembrando que a epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso é uma das epístolas que nós chamamos de epístolas da prisão, porque elas foram escritas quando Paulo estava preso na cidade de Roma. E como é que era a prisão de Paulo? Paulo, então, ele estava em uma prisão domiciliar, ele tinha sido conduzido a Roma e ele era um preso político, ele estava preso em uma casa. E dentro dessa circunstância, o apóstolo Paulo, ele estava algemado 24 horas por dia a um soldado romano. E era um soldado completamente equipado, ele tinha a sua espada, o seu escudo, a sua couraça, o seu capacete, o seu elmo. Então Paulo olhava para aquele homem, aquele soldado romano, pronto para a batalha, acorrentado a ele 24 horas por dia. Então provavelmente essa visão da armadura de Deus, Paulo ele tira dessa presença desse soldado romano, junto com ele, durante o seu aprisionamento em Roma. Então é um tema hoje muito falado e muito importante, batalha espiritual. Quem nunca ouviu falar sobre batalha espiritual? Tem muitos livros, muitas pregações, muitos textos que falam sobre esse assunto. A maioria é bem ruim. A maioria do que eu ouço, do que eu leio sobre batalha espiritual é coisa ruim, não é coisa boa, não é coisa bíblica. E quando se fala sobre batalha espiritual, nós temos dois grupos muito importantes. Primeiro, o grupo daquelas pessoas que minimizam a ação do diabo. Elas ou dizem que o diabo não existe, como um professor meu de sociologia, meu orientador da graduação, ele dizia que o diabo era uma invenção humana, era a encarnação do próprio mal, era uma figura mitológica, que não tinha existência real. Ou então existem aqueles crentes que dizem que o diabo praticamente não atua no nosso mundo, como se ele não estivesse presente, ou a sua presença fosse pouco sentida. Nesse caso, o que acontece? As pessoas se tornam imprudentes. O diabo faz as coisas, ele age, ele trabalha, mas pelo fato de não acreditarem tanto na atuação do diabo, acabam se tornando descuidados e imprudentes na sua vida. Quer dizer, para você tomar cuidado com uma armadilha, a primeira coisa é você saber que é possível alguém preparar para você uma armadilha. Se você acha que não tem,
essa figura que tenta ali o que acontece? A pessoa então não está aí atenta às armadilhas que podem ser então traçadas. Será que tem alguma coisa aqui ou acabou a bateria aqui? Vamos aqui para os velhos métodos. Então acontece isso. As pessoas, elas simplesmente, deixa eu tirar esse negócio daqui, porque até me incomoda um pouco isso. Isso é a verdade. Isso é um pouco incômodo. Então, as pessoas acabam sendo alvos fáceis para o diabo, porque simplesmente acreditam que ele não esteja trabalhando contra os crentes, que ele não esteja ativo. Por outro lado, existem aqueles que supervalorizam o diabo e o poder que ele tem. Eles acham que o diabo é um rival à altura de Deus, que é como se o diabo fosse um Deus ruim, tivesse o mesmo poder, a mesma autoridade, que o diabo fosse onisciente, onipresente e onipotente. Então eles supervalorizam o trabalho e a ação do diabo. Algumas teologias sobre o diabo e sobre batalha espiritual mais se aproximam de Hollywood, de filmes do cinema, do que a Bíblia de fato ensina. Pregadores, e a literatura evangélica em geral sobre esse tema colaboram para essa visão distorcida de um diabo que tem um poder muito além daquilo que realmente ele tem. Eu dou alguns exemplos, eu pesquiso bastante sobre esse assunto, eu tenho muito interesse, e alguns dos livros mais conhecidos dentro do mundo evangélico acerca de batalha espiritual não passa de lixo. E assim, são tão ruins que eu não posso nem citar o nome. O que eu digo é o seguinte: se você vai numa livraria e o livro tem assim, batalha espiritual, já é para mim razão de desconfiança, independente de quem seja. Então, para eu comprar um livro sobre esse tema, primeiro eu vou pesquisar quem é o autor que escreve esse livro. E alguns eu já de cara recomendo que vocês sequer percam tempo, como Neuzi Tioca, Rebecca Brown, Peter Wagner, Mary Baxter, Daniel Mastral e outros. Não percam tempo lendo essas coisas. Gastem esse tempo lendo a Bíblia. O manual de batalha espiritual é a palavra do Senhor. O que nós precisamos como crentes não é nem minimizar a ação do diabo e nem supervalorizar. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso e nós precisamos agir conforme o que diz a Escritura, que é o nosso grande manual, a nossa orientação, então, sobre esse tema. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer 3 observações introdutórias, bem rápidas, mas bem importantes. Primeira, você, em se tratando de batalha espiritual, você não vai ao campo de batalha. O campo de batalha vai até você. O campo de batalha é onde você está. Batalha espiritual é inevitável. Não tem um dia específico, é a vida, é o dia a dia, é o todo, é a constância, é aquilo que acontece, aquilo que perdura, é aquilo onde nós estamos. Essa é a batalha espiritual. Então, batalha não é para onde você vai, é onde você está. Segundo, essa guerra não se trava apenas por causa do diabo. O único ruim na história não é o diabo. A batalha espiritual também se trava por causa dos nossos pecados. E qual é a origem da batalha espiritual? Terceira observação: a batalha espiritual ela acontece essencialmente porque nós estávamos escravizados ao diabo, mas nós fomos libertos e hoje servimos a Cristo. Por isso o diabo, de maneira intensa, de maneira intencional, implacável, age contra os filhos de Deus, porque antes nós pertencíamos a Ele e por conta daquilo que Ele fez na cruz, nós agora pertencemos, por causa do que Cristo fez na cruz, nós agora pertencemos a Cristo e isso não alegra, não agrada o coração do diabo.
Mas então que o texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 13, tem a nos ensinar sobre batalha espiritual. Olha só o que diz versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui é um finalmente, quanto ao mais, ou seja, finalmente. O que Paulo está dizendo é o que agora pode ser dito além de tudo aquilo que eu já falei. Eu falei sobre família, eu falei sobre igreja, eu falei sobre pais e filhos, falei sobre trabalho. O que eu posso mais acrescentar para complementar tudo aquilo que foi dito? Ora, o que eu posso falar é sobre a batalha espiritual na qual nós estamos neste mundo inseridos. Eu lembro, eu era novo convertido, eu acho que em termos de batalha espiritual, nessa concepção mais tradicional que as pessoas têm sobre presença do demônio, sobre endemoniado, foi algo que eu passei quando eu era novo convertido, eu era batista regular, então me foi convidado por um irmão ir até uma casa de uma pessoa, porque de acordo com aquilo que ele falava, aquela pessoa estava possuída por um espírito maligno. Então eu me dirigi à casa dessa, era uma mulher, me dirigi à casa, eu com esse irmão em Cristo, e nessa casa tinha outros, homens, tentando expulsar o demônio daquela pobre moça. E assim, sabe aquele negócio quando você chega novo convertido, você ainda está aprendendo algumas coisas, mas aquele discernimento de que alguma coisa errada não estava certa? Então eu cheguei, vi uma mulher na cama, vários homens ao redor, e a primeira coisa que me espantou, não tem nenhuma mulher aqui. Só tem de mulher, a pessoa que tem demônio nessa ruma de homem, tem alguma coisa errada. Eu já comecei a achar estranho a partir dali. E outra coisa que me chamou a atenção é que aquele demônio não se submetia ao nome de Jesus. Eu disse, o diabo teimoso não se submete ao nome de Jesus. Olha que coisa diferente. Isso começou a causar um estranhamento. E no meio daquele movimento, as pessoas tentando expulsar o demônio, ia e voltava, aquele negócio meio... O negócio está muito estranho, né? Então eu conversei com esse meu amigo, e disse, rapaz, me conta um pouco da história dessa moça. Ele contou, era uma moça muito pobre, que tinha uma vida muito difícil, e ela recebia ajuda de um daqueles irmãos, ajuda econômica de um daqueles irmãos que estavam ali orando, e conversa vai, conversa vem, e o demônio ia e voltava, e no meio desse vai e volta, surge a brilhante ideia de alguém puxar uma teologia lixo, podre, que existe dentro do movimento de batalha espiritual, que é o ponto de contato. É tão ruim que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Não tem embasamento bíblico, não tem fundamento bíblico, talvez algum demônio tenha ensinado isso para alguém, e como o crente gosta de acreditar em palavra do pai da mentira, então fizeram disso uma doutrina. Que é o quê? Olha que bobagem. O demônio ele sai da pessoa e ele se refugia em algum objeto amaldiçoado. Aonde a gente encontra isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas era essa bobagem que o pessoal defendia para tentar expulsar o demônio daquela menina. E onde é que está esse demônio? Vamos procurar, vamos catar esse demônio escondido. Sobrou para o ursinho de pelúcia daquela menina. Rapaz, quando essa galera, esses homens partiram para destroçar, literalmente destroçar aquele ursinho de pelúcia, o demônio, não sei, deixou, aí a menina ficou chorando, coitada. Chega, deu dó da menina vendo o ursinho, era uma moça já. Eu não sei qual tipo de apego emocional que a menina tinha, mas eu senti muita dó daquele momento, a pobre coitada vendo o ursinho dela ser destroçado por uma ruma de marmanjo. Eu tive muita dó daquela menina. Eu vou resumir a história porque ela é bem longa. Não tinha demônio nenhum. O que ela queria era chamar atenção, porque um daqueles irmãos que estava lá, na verdade, era amante dela. Ela era casada e tinha filhos. E ela queria chamar a atenção dele. Essa menina tinha uma vida muito sofrida, ela tinha sido abusada, uma vida muito pobre, era uma menina muito bonita. E o fim dessa menina foi um fim trágico. Ela morreu em Natal, num apartamento, ela se envolveu com pessoas muito ruins, uma vida muito ruim. E o fim dela foi morrer assassinada com um tiro no rosto em algum lugar bem rico de Natal. Não tinha demônio nenhum. Demônio talvez estivesse na vida daquele homem que usava sexualmente aquela moça.
Talvez a gente estivesse perdendo tempo com a pessoa errada. Por isso, queridos, batalha espiritual é um tema importante de ser dito, mas de ser dito da maneira bíblica, da maneira correta. Para que a gente possa lutar contra o demônio e não perder tempo com essas bobagens e invenções que as pessoas trazem, sabe lá de onde. O que Paulo aponta aqui é uma necessidade urgente de prestarmos atenção nessa batalha espiritual. Quem somos nós diante de um inimigo tão hostil e, além de tudo, invisível? O nosso inimigo, descrito no texto de Efésios, ele é hostil e, além de tudo, ele é invisível. A gente não vê, a gente não consegue ouvir a sua voz, mas ele está por aí. Ele está andando, caminhando por sobre a terra, como diz o texto de Jó. Ele anda, ele circula. Não é apenas um, são vários. Eles andam, circulam, passeiam. Não duvido que nesse lugar, dentro dessa igreja, existam alguns que dentro da minha casa também, não sei a quantidade, mas eles estão por aí. 1 João capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então ele é presença constante. Ele é presença marcante na nossa vida, em muitos momentos, em muitas das nossas decisões, dos nossos problemas e preocupações, ali está o diabo. Por mais que nós sequer notemos a sua presença, ou as coisas que ele ofereça sejam coisas boas, sejam coisas agradáveis, mas ele está lá. E agora, inclusive, ele tem até igreja. Estão aí ao redor do mundo criando igrejas de Satanás. Entra na internet para você pesquisar, para você ver. Nós sofremos lutas internas, Hebreus capítulo 12, versículo 4, falando sobre o nosso pecado, que nós devemos resistir. Além de nós lutarmos contra o diabo, além de nós estarmos nessa luta contra esse inimigo hostil, implacável, determinável, que não dorme, que não descansa. Além disso, nós lutamos contra o nosso pecado interior, Hebreus capítulo 12, versículo 4, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e nós também, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, nós ainda lutamos contra esse mundo, contra valores mundanos, valores caídos, ou seja, a nossa luta, amados, não é fácil, a nossa luta é intensa. O que nós precisamos? O que a igreja do Senhor precisa? O que o crente precisa? Ele precisa, como diz o versículo 10, ser fortalecido. Não é uma luta fácil, não é uma luta que nós encaramos de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar, e essa preparação primeiro passa pelo fortalecimento. Efésios capítulo 6, versículo 10, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, amados, a força e o poder para nós batalharmos espiritualmente contra toda espécie de maldade e mal desse mundo não vem de nós, não está em nós, não é minha, não é capacidade natural, não é capacidade humana, mas é algo que nós precisamos buscar no Senhor. É Ele quem dá. E essa força, ela vem por causa da nossa comunhão e da nossa união com a fonte de todo o poder e de toda a autoridade. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Acontece, amados, que nós achamos que podemos lutar com a nossa própria força e nossa autoridade. Como aqueles exorcistas profissionais do livro de Atos, que foram exorcizar um endemoniado dizendo: eu repreendo, eu expulso você em nome do Jesus a quem Paulo prega. O que nos dá autoridade e força para vencermos a nossa batalha espiritual é a força que vem de Deus. É a nossa comunhão e o nosso contato com Ele, é estarmos ligados na videira, participando e recebendo da vida que o Senhor dá.
não longe, não sem oração, não sem palavra, não sem comunhão, mas unidos em Cristo, nós receberemos poder que vem dele. Por isso que o crente, quando começa a se afastar, quando começa a deixar de orar, quando começa a deixar de ler a palavra, ele começa a ser enfraquecido, porque ele se desligou da fonte de todo o poder e de toda a autoridade. Nós precisamos, primeiro e antes de tudo, de fortalecimento, buscar o Senhor. Não adianta conhecer bem a Bíblia. Não adianta saber manejar bem uma palavra. Não adianta usar o capacete da salvação. Você precisa ter força. Quantos pastores, doutores, não foram alvos fáceis do diabo porque não se conectaram à videira? Não estavam conectados com o Mestre, não estavam alicerçados nele, foram alvos adúlteros, se envolveram em pecados, escândalos financeiros, porque simplesmente se desconectaram do Senhor, foram vencidos na batalha. Primeiro, antes de tudo, queremos vencer, queremos sobressair sobre todas as artimanhas do nosso grande inimigo, do diabo, precisamos estar sempre conectados, ligados, inseparáveis de Jesus. Primeira coisa. Segundo, o que Paulo nos apresenta é sobre o nosso inimigo. Primeiro, a necessidade de nosso fortalecimento. Segundo, quem é o nosso inimigo? Versículos 11 e 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vista toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra quem lutamos? Primeiro, o que nós precisamos saber é que não existe neutralidade nesse mundo. Toda pessoa pode ser a melhor até a pior pessoa desse mundo. Toda ideologia e toda cultura, tudo isso tem um comprometimento com o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que tudo nessa vida tem um lado, ou está do lado de Deus ou do lado do diabo. Não importa se você vota em Bolsonaro ou se você vota em fulano. Não importa que um homem sem Cristo diga, fale sobre Deus, ainda há um comprometimento com o diabo. Nós não podemos esquecer isso. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Sem Jesus existe um comprometimento com o inimigo. Não existe neutralidade na nossa educação. Nenhum programa de televisão é neutro. Ou ele conduz você para Deus ou conduz você para o diabo. Nós precisamos saber disso. Quais valores, quais intenções, quais ensinos, o que está sendo ensinado nesse mundo em que tudo tem um lado. Por trás desse mundo em trevas e em desobediência a Deus existe o diabo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar, desse espírito que está nas regiões celestes. Quem são os nossos inimigos? O que o texto diz? Primeiro, diz que eles são astutos, porque eles urdem, eles tramam, eles preparam armadilhas. Essa palavra grega que ele traduz aí por cilada, é uma palavra grega que literalmente significa método. Para cada um de nós, o diabo tem um método de trabalho. É o Itaú Personalité do inferno, é o pacote que se adequa à sua necessidade. Como o diabo vai me pegar? Qual a armadilha que ele vai tramar contra mim? É diferente da armadilha que ele vai tramar contra você, porque ele sabe das nossas características, dos nossos desejos e sabe cada um dos nossos pecados. E olha só, amados, sabe há quantos anos o diabo ele tem se aperfeiçoado no método de produzir armadilhas eficientes? No mínimo 6.000 anos, que é o período em que diz que aconteceu a queda de Adão e Eva. Há 6.000 anos, o diabo ele tem aprendido a se tornar cada vez mais hábil em capturar a vida das pessoas. Eu tenho 48 anos. Olha o quanto de tempo o diabo ele tem aprendido
sobre o ser humano e como destruir a sua vida. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque o diabo ele é astuto. Algumas estratégias do diabo que eu gostaria de falar para vocês, algumas poucas, então tem várias, eu separei algumas para que a gente possa ficar mais aí de olho aberto. Primeira estratégia do diabo, primeira cilada que ele prepara contra você, é afastar você daquilo que promove seu crescimento espiritual. Porque se você estiver bem espiritualmente, você vai ser um bom soldado. E ele não quer lidar com bons soldados, ele quer lidar com pessoa fraca. Então, sempre que tiver uma oportunidade de você crescer espiritualmente, de você desenvolver a sua fé, o diabo ele vai arrumar alguma maneira de afastar você disso. Por isso que a gente não frequenta muito culto de oração, por isso que a gente não gosta de escola dominical, porque o diabo ele sempre arruma um jeito de dizer que aquilo não é importante. O diabo ele nunca vai querer que você se exponha àquilo que contribua para o seu desenvolvimento espiritual. Sempre vai chegar uma visita, sempre vai ter um telefonema, sempre vai ter um capítulo a mais daquela série, sempre vai acontecer alguma coisa. Se for para afastar você do seu crescimento e desenvolvimento espiritual, o diabo vai investir nisso. Segundo, convencer você a não fazer aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer. A Bíblia diz uma coisa, o diabo vai tentar convencer você a não fazer aquilo que a Bíblia diz. Que ele quer tornar você um desobediente, assim como ele é. Se a Bíblia diz que você deve pedir perdão, o diabo ele vai lhe dar 1000 razões pelas quais você não deve pedir perdão. Se a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e nós estudamos isso daqui, o diabo vai lhe dar várias razões para você não amar a sua esposa e a mulher não se submeter ao seu marido. Terceiro, estimular a imprudência, fazendo com que quem está fraco sinta-se forte. Pessoa não ora, pessoa não busca Deus, não vai para o culto, aí recebe aquele convite para ir para os amigos, para a praia tomar uma cerveja. Aí diz, não, eu não vou me entregar que eu sou crente. Aí o diabo diz, vá que você é forte, ó, você aguenta a barra. Mentira do capeta, cara fraco vai se entregar, vai se enrolar, vai se deixar levar pela palavra dos amigos. Então ele vai estimular a sua imprudência. Aquela amiga de trabalho que fica dando em cima de você, e você está quase se enredando pelo adultério, o diabo vai dizer, não, meu irmão, vá que você é forte, você é forte. O diabo vai falar isso no teu ouvido. Ele vai fazer com que você se sinta forte quando na verdade você está fraco. Quarto, misturar um pouco de mentira em uma porção de verdade. O diabo ele nunca mente descaradamente, raramente ele faz isso. Ele nunca é sincero como se deve ser. Ele sempre no meio da mentira vai colocar uns pingos de verdade, para que se torne palatável e você aceite de uma maneira mais agradável aquela mentira. Já comeu goiaba? Dificilmente você come uma goiaba sem bicho. O segredo é você comer sem ver, você não olha para ela. O diabo é assim, ele vai lhe dar uma goiaba cheia de bicho, mas a goiaba é tão gostosa que você nem vai se preocupar com aqueles bichinhos que estão se mexendo lá dentro. Disfarça o gosto. É assim que o diabo faz com a mentira. Outro, utilizar-se de argumentos bíblicos para práticas antibíblicas. Vocês lembram de Jesus sendo tentado no deserto? O que o diabo usou contra o próprio mestre? A palavra. Manda que essas pedras se tornem em pães. Ele usou a Bíblia para que Jesus transformasse, fizesse algo que Deus não queria que ele fizesse. Outro, aproveitar-se da nossa fraqueza e valorizar o nosso orgulho. Quando somos fracos, ele se aproveita da nossa fraqueza. E quando somos fortes, o que ele faz? Desperta a nós o espírito do orgulho. Poxa, eu sou bom mesmo, eu sou show. E por fim, persistir. Porque o diabo, ele consegue vencer pelo cansaço. Elimina a nossa mente e a nossa disposição, ele sabe esperar. É como um exemplo que eu dou, né? O diabo quer destruir a sua casa.
literalmente a sua casa. O que ele faz? Ele manda um míssil? Não. Ele coloca ali um cupim. E durante anos, aquele cupim cresce, se desenvolve e vai corroendo as estruturas da sua casa, vai entrando pela rede elétrica, ele come os seus móveis. Quando você vai dar conta, você perdeu toda a sua casa, mas é tarde demais. É assim que ele faz, com persistência, insistência e perseverança. Característica do diabo: ele é astuto, ele sabe preparar bem uma armadilha. Segundo, eles não são inimigos físicos, eles são espíritos. O que é um problema, porque nós não conseguimos vê-los e nem senti-los. Precisamos crer no que diz a Bíblia sobre eles. Agora, mesmo eles sendo espíritos, existem alguns detalhes. Eles não são oniscientes, ou seja, eles não sabem de tudo. Eles não são onipresentes, não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não são onipotentes, eles não podem todas as coisas. Uma outra característica do diabo é que eles são organizados. Eles possuem uma estrutura organizacional, como diz aqui lá no versículo 13. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Esse texto, esse versículo, ele revela uma organização. O diabo, ele possui, como se diz, ordem no caos. São malignos, são perversos, mas eles são bem organizados. Eles entendem de tramar armadilhas de maneira organizada. É contra esse pessoal que nós estamos lutando. Não apenas isso, eles são também dominadores, eles exercem poder sobre esse mundo. Não sei se você já passou a experiência, você está passando por alguma dificuldade, você sentir que algumas pessoas eram especialmente usadas pelo diabo. Aí a gente pensa logo naquele satanista ou naquele pai de santo. Opa, vamos falar de uma outra pessoa? Apóstolo Pedro. Jesus dizendo falando e ensinando acerca da necessidade dele morrer. O que Pedro fala? Senhor, não pense assim. Isso não vai jamais acontecer contigo. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita coisas dos homens, de Deus, mas sim dos homens. Pedro, naquele momento, ele foi um instrumento de Satanás. Quantos dos nossos amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, colega de escola, não são instrumentos de Satanás? Aquele dia que você ouviu aquela palavra maldita, aquela pessoa usada pelo diabo, que destruiu a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos. Não é quem lhe falou a verdade, mas aquele instrumento do diabo, que às vezes fala sem sabedoria, até dentro da igreja, numa assembleia, encontro dos santos, e tem alguém com uma palavra de Satanás que desfaz a obra de Deus. Já aconteceu isso com vocês? São dominadores, eles exercem poder. Existem pessoas, existem governos, existem instituições que estão debaixo do poder do diabo. Basta ver o que essas pessoas defendem, basta ver no que essas pessoas acreditam, estão debaixo da autoridade do diabo. Não vai aparecer no estatuto daquela organização que elas servem a Satanás, não vai aparecer. Mas os valores estão dizendo claramente que isso é diabólico, que Deus não está nesse negócio. Tem mentira, tem falsidade, tem hipocrisia, tem maldade, coisas contrárias à palavra do Senhor, contra a Bíblia. É o que, meu irmão? Você quer que o diabo ele se apresente para você? Que ele se mostre e diga, olha, sou eu que estou por trás disso aqui, ó. Sou eu que mando. Não vai aparecer, meu irmão. Porque ele é esperto, é mais esperto do que eu e mais esperto do que você. A gente não pode ser esperto, a gente tem que ser sábio. Dominador. E outra coisa que o texto fala, diz que eles são maus. Como diz aqui, forças espirituais do mal, versículo 12. São maus.
Mal significa que eles são completamente reprovados, completamente corrompidos. Não há absolutamente nenhuma bondade no coração do diabo por quem quer que seja. Vocês sabem aquelas igrejas, aparece muito hoje nos Estados Unidos, igreja de Satanás. Tem nos Estados Unidos, deve ter no Brasil também, né? O diabo não ama nem os seus adoradores. Vocês acham que o diabo tem apreço por quem lhe serve? Ele usa como quem usa um cão, como quem usa um cavalo, como quem monta num jumento, como quem escraviza um boi na lavoura, como quem bate as costas de um escravo. O diabo, ele é completamente mau. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O diabo é apresentado como um leão que busca quem devorar. Leão, ele come sem pena porque está na sua natureza devorar as suas presas. Ele não tem remorso. Ai, meu Deus, eu comi a mãe do Bambi. Você não vai ver o diabo chorando porque comeu alguém. Porque devorou, tragou, destruiu uma família. Porque ele é mau, só tem maldade, mentira, falta de caráter. Ele odeia a mim, odeia você, odeia esse mundo, odeia a criação de Deus, odeia a Deus, odeia tudo. Então não se iluda com suas propostas, não se iluda com seus prazeres passageiros, aquilo que ele oferece que parece ser tão bom, que na verdade representa maldição e destruição da nossa vida. São maus, reprovados. Como nós devemos nos comportar? Diante do inimigo tão grande, nós já falamos, precisamos nos fortalecer no Senhor. E segundo ele fala, precisamos tomar a nossa armadura. Só há uma maneira de fazer frente a um poder bélico tão importante, que é o diabo e todos os seus asseclas, vestir a armadura. Só existe um meio, amados: vestir a armadura de Deus. Versículo 10, versículo 13, ele usa uma expressão muito parecida. Vistam-se com toda e peguem toda. Quer dizer, o que ele está dizendo? Apesar da armadura ser formada por várias partes, nós devemos fazer uso de toda a armadura. A palavra grega usada nesse texto, panóplia, significa literalmente toda a armadura, não uma parte, mas toda a armadura. Tem crente que se satisfaz com a espada, mas esquece da importância do escudo. Tem crente que usa a espada e usa escudo, mas esquece da importância do calçado. Você imagina um soldado preparado para a batalha com seu elmo, com sua couraça, com cinto, com a sua espada, todo preparado, mas ele esqueceu os seus calçados. Ele vai para o campo de batalha, choveu naquele dia, e ele simplesmente escorrega, e toda aquela armadura que ele tem não serve de absolutamente nada. Toda a armadura. Faltando qualquer parte, estaremos invariavelmente fragilizados perante o nosso inimigo. O que é interessante é que essa armadura, como diz o texto, é a armadura dada por Deus e usada pelo próprio Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, versículo 13, peguem toda a armadura de Deus. Esse de no grego é uma preposição grega, ela pode significar tanto aonde tem origem, ou seja, da onde vem, ou a quem pertence. Ou seja, essa armadura é a armadura que vem de Deus ou que pertence a Deus. Parece estranho a figura de Deus usando uma armadura, não parece? Mas Isaías capítulo 59, versículo 17 diz assim, sobre Deus: vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como um manto. Quer dizer, o próprio Deus, ele se manifesta em Isaías 59, 17, usando uma armadura. E nós, então, vamos fazer uso dessa armadura para lutar contra o diabo. E é essa armadura que vai nos dar capacidade para resistir. Para todo dia o crente deve estar preparado. O que ele diz aqui? A fim de que possais resistir no dia mau. Não quer dizer que nós vamos fazer uso da armadura no dia mau. É que, especialmente, no dia mau, a armadura vai mostrar ainda mais o seu valor.
mas nós precisamos estar constantemente vestidos com ela. Toda a armadura, todo dia e o dia todo, para não sermos pegos de surpresa. A ausência da luta, queridos, não quer dizer que o inimigo está distante, mas que ele está esperando o momento oportuno ou criando novas armadilhas. Esta semana o diabo nem apareceu. Apareceu, você que não viu. Ele apareceu, foi tão rápido, a armadilha foi tão certeira, tão objetiva, que ele atingiu de maneira tão fácil que você nem prestou atenção. Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O objetivo da armadura é oferecer resistência ao nosso inimigo. Porque, queridos, tomados de posse dessa armadura, nós vamos ter condição de fazer aquilo que diz o versículo 13, vencer essa batalha. Como ele diz, depois de vencerem tudo, permanecer inabaláveis. O objetivo da armadura e da batalha não é terminar a guerra cheiroso. Também não é chegar todo arrumado no fim da guerra. O objetivo é permanecer vivo. Quando você vai para a guerra, o grande objetivo, é interessante, quando você entra no quartel, aqueles soldados todos arrumados, alinhados, bem vestidos, barbeados, coturno brilhando. Quem é militar sabe disso, não, João? Tem que estar todo alinhado. Informa, se tem alguma alteração, pega alguma punição. Não pode pegar a punição? Quem aqui já foi, militar, sabe disso. Na guerra, você vai se preocupar com brilho de coturno, você não se preocupa com brilho de coturno. Você só se preocupa em que suas ferramentas funcionem bem. Ao invés de limpar coturno, você vai limpar fuzil. Ao invés de fazer a barba, você vai ver se todo o seu equipamento está em ordem. A preocupação é essa. Preocupação no final da guerra não é chegar bonito, é chegar vivo, é cumprir a missão. E depois de que a gente vence tudo, o que nos aguarda? Uma nova batalha, porque essa batalha só termina na eternidade. Então o objetivo não é terminei essa semana, venci essa batalha. O que me aguarda a semana que vem? A continuidade dessa batalha. É todo dia, é o dia todo, é a vida toda, a gente lutando contra essa terrível força que vem contra nós, crentes, para nos fazer cair no campo de batalha. Queria concluir fazendo algumas observações aqui, algumas aplicações. Primeiro, a nossa vitória, o objetivo, acima de tudo, é glorificar a Deus. Quando vencemos as nossas pequenas batalhas diárias e os grandes dias maus, o nome do Senhor é glorificado e esse deve ser o objetivo da nossa vida. Segundo, se nós formos humilhados por alguma razão, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. O diabo é astuto, ele é perverso, ele é malvado. Ele sabe muito bem, inclusive o termo diabo no grego significa acusador. Ele sabe jogar contra nós os nossos pecados. Ele sabe guardar, ele é bom de agenda. Ele consulta muito bem o nosso Facebook espiritual. Ele sabe das nossas postagens, as coisas que a gente faz, e no momento certo ele sabe jogar isso na nossa cara. Sabe lançar em rosto aquilo que nós cometemos. Se somos humilhados, vamos confiar em Deus, porque Deus nos perdoa. Deus, ele não retém contra nós o perdão quando confessamos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração. Se estamos sendo humilhados, vamos confiar em Deus. Terceiro, se descobrirmos algo sobre nós, do qual nos envergonhamos, devemos nos arrepender para não dar vitória ao diabo. Na batalha, as coisas aparecem em nossa vida. Quando as coisas vão mal, coisas se revelam em nós, não é verdade? A gente fala o que não devia, faz o que não devia, sente o que não devia, age como não devia. No meio da batalha é assim. A gente esquece quem a gente é, não é? Você já viu esse filme de guerra? De fim de mundo?
O cara era pai, excelente marido, tinha filhos. Quando começa a batalha, começa a desgraça, a miséria, ele esquece de todo mundo e só quer cuidar da sua própria sobrevivência. Na batalha a gente mostra o nosso caráter, mostra do que nós somos feitos. Se alguma coisa apareceu em você, procure em Deus o conserto e a restauração da sua vida. Isso acontece. Por que o diabo tanto tenta determinadas pessoas na sexualidade? Não é à toa. Por que o diabo tenta tanto algumas pessoas na área financeira? Não é à toa. Alguma coisa tem. E quando o diabo ele tenta, a gente precisa prestar atenção. Opa, alguma coisa precisa de conserto. E quarto, nós precisamos estar conscientes, acima de tudo, de que nós temos como crentes a certeza de toda a vitória, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, falando sobre esse nosso terrível inimigo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então esse nosso inimigo que atenta contra a nossa vida, que nos persegue, ele já está derrotado. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, até nós termos plena e total vitória sobre esse nosso grande inimigo. E eu queria, por fim, fazer 2 sérios alertas para nós aqui nessa manhã. Primeiro, nós podemos ser alvos do inimigo, como constantemente somos. Ele atenta contra a nossa vida, contra a nossa família, mas nós também podemos ser instrumentos dele. Primeiro alerta: você pode estar sendo ou ser um instrumento do diabo. Não é porque você tem Jesus na sua vida que o diabo não pode usar você, não. Pode. Pode. Pode usar, sim. Até porque tem gente que tem roupa de crente, fala de crente, andar de crente, mas aí sabe ser crente. Quem não conhece aqui a história daquela menina do louvor que se interessou pelo pastor, o pastor fugiu com a ovelha? Eu posso ser um instrumento do diabo contra alguém. Então, primeiro sério alerta. Nossos irmãos podem ser usados pelo diabo para nos prejudicar? Podem. Agora eu também posso ser um instrumento dele para prejudicar alguém. E segundo alerta, a maldade do diabo não isenta o ímpio da maldade. Isso aí, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então o ímpio é um pobre coitado. Não, o ímpio é ímpio, pecador e carece de arrependimento. Ele é responsável pela sua impiedade. Assim como a tentação do diabo não isenta o crente da responsabilidade pelo seu pecado. Foi o diabo. A serpente me enganou e eu comi. A gente ouve essa conversa desde lá de Gênesis capítulo 3. A culpa não é minha, a culpa é do diabo. O que o diabo fez não isenta você da responsabilidade que você tem perante o que você fez. Então, se você caiu porque quis, mesmo que tenha sido iludido e enganado pelo diabo. Vamos ficar alertas. Vamos nos preocupar com a verdadeira batalha espiritual. Tem livros de batalha espiritual que a gente lê, que o cara se preocupa em descrever como é formado o inferno. Eu lá quero saber como é formado o inferno, não faço questão de saber, não quero conhecê-lo por dentro, não faço a menor questão. Tem um livro escrito por uma mulher que ela disse que fez a Mary Baxter, Divina Revelação do Inferno. Ela disse que foi ao inferno. Muito bem. Eu não tenho a menor inveja de você, minha filha, né? Não quero fazer turismo para a casa do capeta, nunca, jamais. O que eu tenho já basta, que é o que está na Escritura. E nós vamos usar a Escritura para batalhar as nossas batalhas espirituais dia a dia. É o que está aqui revelado na Escritura.